Depois desse vídeo, você nunca mais vai reclamar de morar em um estúdio de 48 metros quadrados, por dentro de apartamentos do tamanho de um caixão em Hong Kong. Vocês vão ver que a realidade na Ásia também é bem complexa. Nesse momento, eu tô no quarto de uma pessoa em Hong Kong, um lugar conhecido por ter as condições de vida mais difíceis do mundo. E nesse vídeo, eu vou viajar por Hong Kong, conhecer moradores locais e descobrir como eles conseguem viver assim. Hong Kong recebe mais de 50 milhões de visitantes por ano, um dos destinos mais turísticos do mundo. Mas a vida não é tão fácil para os moradores locais, já que 25% deles vivem abaixo da linha da pobreza. Cara, olha isso, que insano. Você percebe que é uma estrutura completamente diferente do que a gente tem no Brasil, né? No Brasil, a gente já acha um absurdo esse conceito de estúdio onde você tem, às vezes, apartamentos de 30 metros quadrados, 35 metros quadrados. Já vi até de 25 metros quadrados. Ali é uma cápsula, cara. Olha aquilo. A pessoa ela não consegue, dependendo do tamanho dela, nem se esticar completamente dentro do local. Isso aqui que vocês estão vendo é o apartamento. Não é que é um local fechado, não. Dentro de um quarto de 25 metros quadrados, talvez viva 3, 4 pessoas diferentes. É insano. Ainda pior, centenas de milhares de residentes vivem em casas-caixão, com quartos claustrofóbicos super apertados em edifícios superlotados. À medida que os preços dos aluguéis continuam a disparar na cidade, muitos moradores não conseguem pagar acomodações básicas. Esse é outro detalhe interessante. Eu não sei como é que tá onde vocês moram, mas eu vejo que dentro do Brasil a gente está começando a viver essa realidade de uma maneira muito forte. E aí existem N fatores aqui. A discussão não é quais são os fatores que estão levando a essa situação. Mas, cara, a gente está vivendo um momento onde o preço dos aluguéis estão disparando absurdamente, desde a época da pandemia. Deu uma pequena queda, mas depois começou a aumentar posteriormente novamente. E a gente está começando a ver no Brasil algo que a gente já vê, por exemplo, em outros países. A gente vê muito isso, se eu não me engano, na Califórnia, nos Estados Unidos, que são pessoas que nunca foram moradores de rua, são pessoas que têm emprego, trabalham, mas que infelizmente não estão conseguindo, com a básica renda que eles têm, né, uma renda como um salário mínimo, por exemplo, custear um aluguel mesmo dentro da periferia. A gente já sabe que no Brasil a gente tem muito esse ponto de que as pessoas elas são arrastadas para a periferia para elas conseguirem pagar o aluguel e sobreviver, né? Isso é uma realidade do Brasil há muito tempo em diversas cidades, dessas maiores cidades do Brasil, né? Talvez em regiões menores, né, em cidades menores, a gente não tenha tanto isso, mas nas maiores cidades, nas capitais principalmente, a gente tem. E a gente está começando a ver acontecer no Brasil algo que já acontece muito nos Estados Unidos e outros países, que é, mesmo uma pessoa que trabalha, ela não está tendo condição de pagar o aluguel. E a gente está vendo gente indo morar no carro, gente indo pra rua, e essa pessoa não é um morador de rua, não é um usuário de drogas, não é um dependente químico. É uma pessoa que simplesmente infelizmente talvez não tenha tanto estudo e não consiga um salário tão grande, e aí ela acaba, por conta desse aumento muito abrupto dos aluguéis, não conseguindo sobreviver, né? Essa é uma realidade muito triste e 100 mil pessoas em Hong Kong têm que viver desse jeito. O aluguel é muito caro, é a despesa mais cara que você pode imaginar. Para a maioria das pessoas, elas precisam compartilhar o banheiro e a cozinha em condições muito precárias. Calma aí, eu preciso voltar essa cena. Deixa eu ver se eu consigo. Em condições muito... Olha isso. Isso daqui não é um apartamento, não é um quarto de 25 metros quadrados. Dentro desse quarto, muito sujo, por sinal. Olha a sujeira desse ventilador, cara, é insano. A gente tem gaiolas e existem pessoas morando dentro dessas gaiolas. Então, não é um quarto bagunçado e sujo. Não, é um quarto de 25 metros quadrados, bagunçado e sujo, sem a mínima estrutura, com gaiolas onde essas pessoas vivem dentro dessas gaiolas. É impressionante. Muito precárias. Vivendo pendurado já por uns 2 anos. Hong Kong tem uma grande desigualdade social. Os ricos aqui são o tipo de asiáticos super ricos, e os pobres são bem pobres, vivendo abaixo da linha da pobreza. Então, como foi que Hong Kong ficou tão cara? Depois da Segunda Guerra Mundial, Hong Kong teve um grande crescimento populacional devido à chegada de pessoas da China continental. O governo teve dificuldade em oferecer moradias adequadas, levando ao surgimento de favelas e assentamentos irregulares como esse aqui. Você vê que a história se repete em vários países, né? Se eu não me engano, em Brasília, a construção... Brasília era nada, né? Então, quando eles decidiram construir Brasília, foram muitas pessoas trabalhar no processo de construção de Brasília,
Só que essas pessoas que trabalharam para a construção de Brasília, elas, na sua grande maioria, elas não conseguiram depois voltar para suas cidades, para os seus estados de origem. E aí começou-se a surgir em torno de Brasília as favelas, né? E isso é no mundo inteiro. Existe favela no mundo todo. Existe, só que, obviamente, existem conceitos diferentes do que é favela, né? Uma favela na Suíça, na Suíça talvez não, né? Mas uma favela em Hong Kong, como a gente está vendo, tem um conceito diferente, né? Então, existe uma estrutura de prédios, existe uma estrutura de apartamentos, existem essas gaiolas, que sendo bem sincero, eu não sei o que é pior. Eu não sei se é pior você viver dentro de uma comunidade dentro do Brasil, de uma favela no Brasil, dentro de casas, porque a gente sabe que dentro das favelas existem casas que têm um mínimo de estrutura, né? Existem, obviamente, também os barracos que não têm estrutura, saneamento básico nenhum, mas existem casas dentro de favelas que têm estruturas. E eu acho que provavelmente é muito melhor do que viver em uma situação como a gente está vendo aqui, essas pessoas vivendo, por exemplo, dentro de Hong Kong, né? Mas é um ponto muito interessante, porque a gente sempre fala do exterior como se fosse mil maravilhas, mas na verdade o mundo inteiro tem os mesmos problemas distribuídos de maneiras diferentes, sabe? Olhar pra cima me dá um nó no estômago. Nunca vi nenhum outro lugar com condições de vida como essas. À medida que Hong Kong se urbanizava e desenvolvia a economia que nós vemos hoje, os assentamentos informais foram substituídos por prédios altos. No entanto, o foco do governo no desenvolvimento comercial significa pouca oferta de habitação acessível. A crescente diferença entre ricos e pobres em Hong Kong levou a um aumento de residentes em caixões nos últimos anos. E aqui entra um aspecto de viver em sociedade que, com todo respeito, eu não consigo entender. E é uma falha muito grande das políticas públicas. Porque, se vocês pararem para analisar, não faz sentido para os multimilionários ter o extremo oposto convivendo muito próximo deles. E aqui eu estou falando de sentido lógico, tá? Não faz. Porque se você parar para analisar friamente, é muito melhor que esses multimilionários, não só eles, mas o governo como um todo, talvez o multimilionário não tenha que fazer isso, mas que o governo ele consiga ter um mínimo de estrutura para que você tenha um mínimo de desigualdade social, porque por mais que uma pessoa seja muito, muito, muito rica, ela vai estar em volta de muita, muita pobreza e muita, muita miséria, né? Então, obviamente, existe todo o aspecto social de que isso é ruim para as outras pessoas, mas para essa pessoa que é multimilionária também é ruim, né? E a gente vê a falha gigantesca por conta da ineficiência dos governos em fazer processos de distribuição de renda. Porque, sei lá, ao meu ver, não adianta também você só fazer o processo de distribuição de renda. É um ponto complexo, não é pauta para esse vídeo. Mas é incrível você ver como cada vez mais a gente vê esses dois opostos tendo que conviver, né? O multimilionário e a pessoa que está na extrema pobreza conviverem muito próximos. Por conta da ineficiência do governo em fazer um trabalho para fazer com que essas pessoas consigam ter o seu próprio sustento, né? Ter o seu próprio sustento e viver com dignidade. Porque de verdade, isso não é viver com dignidade, morar num local como esse, cara. Hong Kong é uma cidade dividida pela riqueza. Na ilha em si, áreas como a Central e Mid-Levels abrigam arranha-céus de luxo. Já distritos como Kowloon são densamente povoados por residentes de baixa renda. Olhando pra cima, dá pra ver milhares de quartinhos num espaço muito pequeno. As áreas mais ricas têm shoppings sofisticados e restaurantes de alto nível, enquanto bairros como Sham Shui Po estão repletos de mercados de rua baratos e barracas de comida. Você já vê que já tem uma distribuição, né? Então existem bairros pobres e bairros ricos. Não sei se é a realidade completa lá. Mas, por exemplo, em São Paulo a gente tem o caso do Panambi, por exemplo, ali na região do Morumbi, né, que é uma região muito, muito rica e que em volta dela existe, por exemplo, Paraisópolis, que é, se eu não me engano, a maior favela do Brasil. Não sei se eu não me engano, é a maior favela do Brasil. E está em volta de muito problema social, muito problema de saneamento básico, do mínimo de estrutura, sendo que os dois fazem parte da mesma região, sabe? Fazem parte da mesma região. Inclusive, quando eu vim morar pra cá, eu peguei o carro de São Paulo pra vir pra Santa Catarina e eu caí no meio de Paraisópolis. E é impressionante, porque quando eu tava vindo de carro, cara, você entra na comunidade, na favela, e você não vê fim, né?
é muito grande. Existe uma estrutura e uma economia que gira, que roda lá dentro, que é surreal, assim. É como se fosse uma outra cidade dentro de São Paulo, sabe? É dentro deste nível, se eu não me engano, deve ser maior e ter PIB maior, se a gente contar só aquela região, do que algumas cidades do Brasil. Não tem turista por aqui e quase ninguém fala inglês. Essas divisões refletem lacunas socioeconômicas profundas que se tornam mais visíveis à medida que os preços das casas disparam. Para explorar a fundo, eu me juntei a um conterrâneo americano chamado Brian, que vive no distrito moderno de Wan Chai. Ele vai me mostrar como é a casa de uma pessoa com um emprego bem remunerado e depois nós vamos compará-la com as terríveis casas caixão. Chegamos. O meu é o 4F. Cara, que lugar bacana. Caramba. Tem uma cozinha aqui, como dá pra ver, e o design do piso é muito bacana. O quarto fica aqui, bem limpinho, tem ar-condicionado em cima e ele dá entrada pro banheiro aqui. Como você cabe aí? Já repara assim, ó, por mais que seja uma pessoa com um emprego bem remunerado, não sei quanto ele ganha, obviamente, mas não é uma mansão, né? Não é uma mansão. Que é um dos grandes pontos de você viver de aluguel, por exemplo, dentro de uma região central, né? Você vai pagar o valor de uma mansão no interior ou mais afastado, né? Um pouco mais longe, para viver numa casa que tem uma estrutura de uma casa simples. É bem pequeno mesmo, eu tenho até que agachar. Aqui fora eles têm um terraço e a gente cobriu com esse toldo. Quanto você paga por mês? $1.800. Agora que nós vimos uma... $1.800, se você fizer a conversão, dá quase R$10 mil. $1 a 5 dá praticamente R$10 mil. Agora, com esses mesmos $1.800, talvez ele conseguisse morar numa casa com piscina, 3 quartos, banheiro, 3 banheiros e muito mais coisa, se ele vivesse mais afastado da região central, né? E isso é no mundo inteiro, tá? Não é específico de Hong Kong e do Brasil, é no mundo todo. Apartamento padrão em Hong Kong, tá na hora de mergulhar de cabeça nas condições de vida da classe trabalhadora, aqueles que ganham apenas $20 por dia. O lugar que eu vou fica só algumas paradas de metrô ao norte da ilha de Hong Kong até o continente. A área que eu tô, chamada Mongkok, é considerada o distrito mais densamente povoado do mundo. 130 mil pessoas por quilômetro. Mas repara, é aquilo que eu comentei. Os conceitos de favelas, eles são diferentes. As estruturas, elas são diferentes. A realidade, ela é sempre a mesma. É um local mais barato, mais acessível, com problemas gigantescos de saneamento básico, com problemas gigantescos de estrutura e normalmente com uma economia própria, né? Então, como você está vendo ali, feiras de rua, existe uma microeconomia dentro desses locais. É uma coisa fantástica. Tem muita gente dentro de locais como esses que às vezes fica semanas ou meses sem sair dali de dentro. Porque a economia inteira gira ali, cara. É um negócio surreal. E talvez seja este também um dos problemas que acaba afastando o Estado de agir da melhor maneira possível, sabe? Mas enfim, são estruturas diferentes, mas que têm os mesmos problemas bases, sabe? No mundo todo. Metro quadrado. Dá pra ver que o mar de prédios nunca acaba. E o mais louco é que agora eu tô no topo de um estacionamento no 8º andar. E dá pra ver que o prédio simplesmente brota do chão a partir do estacionamento. É um prédio em cima de um prédio, sobe mais cara. 10 andares. Eu vou encontrar uma senhora chamada Lai Shan, que administra a associação e organização comunitária aqui. Eles ajudam pessoas necessitadas das casas gaiola. Você pode ver que tem vários mercados diretamente abaixo das casas caixão. E tá todo mundo na rua comprando carne. É uma economia gigantesca que rola só naquele local. Verduras e tomando chá com bolinhas de sagu. Tá super movimentado aqui embaixo. Vamos entrar numa das últimas casas gaiola restantes, que ao contrário das casas caixão, são literalmente feitas de arame. Eu tô na frente da casa gaiola. É um tipo de complexo de apartamentos normal. Quer dizer, é um pouco enferrujado, mas olhando pra dentro, parece realmente uma gaiola de passarinho. Como que alguém vive num local como esse, cara? Eu realmente não consigo entender. Nesse exato momento, eu tô dentro de uma das últimas casas gaiola que restam em Hong Kong. É uma situação de vida cruel, com cômodos extremamente apertados e pouco higiênicos. Logo, eles vão ser desativados. É muito triste testemunhar isso. E as pessoas têm que viver nessa condição de vida precária. De verdade, me parte o coração ver isso. Só tem gaiola pra onde quer que você olhe. E o pior é que, se você for reparar, pelo menos até o momento, todas as pessoas que passaram nos vídeos morando dentro desses locais não são jovens, né?
São pessoas de maior idade. Então você imagina, existem problemas ali. 1 milhão de problemas existe você morar numa gaiola como essa. Isso não é vida. Mas é 10 vezes pior para uma pessoa de idade. Subir e descer essa estrutura completamente de maneira adaptada todos os dias. Se uma pessoa cai dali, se um senhor desse cai dali, acabou para ele, né? Muito obrigado. Eu trouxe pro senhor, não precisa agradecer. Senhor Fung, faz quanto tempo que o senhor mora nesses tipos de casa? Ele disse que faz 20 anos. 20 anos? Então 20 anos, cara, 20 anos. E aí entra um dos aspectos também que nos fazem refletir, né? É uma estrutura que ela é completamente diferente de uma estrutura de favela que a gente tem no Brasil, né? Mas tem sua base, a sua origem dentro da mesma base. E dificilmente, pelo menos até o momento, a gente não percebe que existe uma associação grande a, por exemplo, pessoas que são usuários de droga ou que têm problemas do gênero. Isso ajuda a gente a também entender que pessoas que vivem dentro de locais assim, na sua grande maioria, a gente sabe a realidade do Brasil, né? A gente sabe que a maioria das pessoas que vivem dentro de uma favela não são usuários de droga nem nada do gênero, mas isso ajuda a gente a entender que é um problema global e que não tem a ver com um único ponto. Não é só uma questão de querer ou não querer, cara. O cara tem 20 anos que ele mora num local como esse, né? Não é possível que uma pessoa queira ficar 20 anos num local como esse, sabe? 20 anos atrás tinha muito mais pessoas vivendo nessas condições? Isso mesmo. Que tipo de dificuldade o senhor enfrenta todos os dias? A maioria dessas pessoas são sozinhas e enfrentam muitos problemas, como a higiene, que não é muito boa. Quantas pessoas moram neste quarto? A maioria já faleceu. Antes moravam mais 3 pessoas nesse quarto. O senhor tem intenção de sair desse lugar e ter uma casa nova? Ele disse que não tem nenhum plano, só tá esperando a hora chegar. É depressivo, compreensível uma situação como essa. Pelo menos tem energia elétrica e uma geladeira aqui no canto. A janela dá direto pra rua. É uma situação de vida muito chocante. O elevador é bem antigo. Durante o dia, tem mais idosos Tem em casa elevador porque ainda. os jovens precisam ir trabalhar, até mesmo nos feriados. Aquele homem parece que não é muito feliz. Claro, ele tá desempregado e é divorciado. Teve uma época que ele tava até mexendo com droga e ficou viciado. É olha sério? só. Acho que por isso a saúde dele piorou Claro, mais. com certeza. Pra quem vem da classe baixa, E aí já entra nesses aspectos, né? Quanto pior você tá, quanto mais pra baixo você tá, quanto mais sua vida tá na merda, quanto mais você vive num local que não tem o mínimo de estrutura, isso é convidativo a você entrar nesse mundo, né? Eu não tô dizendo aqui que é a única saída e que todas as pessoas fazem isso, mas que existem mais motivos para que uma pessoa numa situação como essa possa cair no mundo como esse, isso é sem sombra de dúvida. Quem dizer que não é ser humano. se você quiser ter uma vida melhor em Hong Kong, é bem difícil porque os salários são muito baixos. E também é muito caro complicado se inscrever para conseguir uma moradia pública. A fiscalização aqui é... E aí entra dentro dos aspectos até comparativos com o que a gente tem no Brasil, né? Salários são baixos, é um ciclo, né? E aí não existe um único culpado. Existe salários baixos, mão de obra desqualificada. O salário é baixo porque a mão de obra é desqualificada. A mão de obra é desqualificada porque o salário é baixo. Aí a pessoa que trabalha de segunda a sábado, das 8 da manhã, muitas vezes até as 7, 8 da noite, que tem que fazer hora extra para poder pagar o aluguel e conseguir comer, e tem um único domingo de folga, como que a gente trabalha para que essa pessoa possa estudar e sair desse ciclo? E obviamente, gente, aqui existem as exceções. Tudo no mundo tem exceções, né? Então existem as exceções a casos como esse. Mas se você for parar para analisar, boa parte dessas exceções, elas vêm de uma família com estrutura familiar, né? O mínimo de estrutura familiar, são pessoas trabalhadoras, e aí esse ciclo acaba fazendo talvez com que as próximas gerações elas consigam se desassociar, né? Mas na grande maioria dos casos não é assim. limitada, então existem poucas leis para regular quanto os proprietários podem cobrar dos inquilinos.
A habitação pública é escassa, com longas filas de espera para apartamentos subsidiados pelo governo que levam anos para sair. Apesar das casas gaiola estarem quase extintas, as casas caixão são ainda menores e se tornaram uma nova crise. Estamos indo para um outro complexo em Mongkok para ver o quanto a situação se Trocou só a tornou estrutura, grave. né? Nós acabamos de entrar nesse lugar e na hora eu comecei a sentir o cheiro de cigarro. O banheiro não funciona direito e tudo tá bem enferrujado também. O espaço para morar é parecido com aquele outro lá, mas os materiais usados e o design já são diferentes. Então cada lugar é diferente do outro. Isso mesmo. Não dá pra acreditar o quanto isso aqui é estreito. Deve ter mais ou menos uns 45 centímetros de largura. Todo mundo tá fumando cigarro e assistindo TV. Eu nunca vi uma condição de vida assim antes. Isso beira a loucura se quiser saber. E você consegue enxergar a depressão no rosto das pessoas, né? O local normalmente escuro, bem bad, assim, cara. Oi, muito prazer. Como é que você tá? Você gosta de corrida de cavalo, né? Eu também. Da última vez que eu tive aqui, eu apostei num cavalo e ganhei. Eu pus no bolso $300 de Hong Kong da última vez. Faz quanto tempo que você mora aqui? 10 anos, faz mais de 10 anos. Como você veio parar 10 aqui? anos. O que é que você fazia antes de começar a morar aqui? Antes de vir para cá, ele morava com a esposa e com os filhos numa moradia pública. Então, os filhos dele se casaram e acabou que o espaço já não era mais suficiente para eles. E daí ele acabou tendo que se mudar e sair de lá. Ele também se divorciou da esposa e foi por isso também que ele resolveu trocar de lugar. Desculpa perguntar, mas você poderia me dizer quanto custa morar aqui? $2.000 de Hong Kong. Por mês? Isso mesmo. Uns $200 americanos por mês. $200 americanos por mês, 257, vamos pôr que dá 1.100, 1.200 reais. 1.100, 1.200 reais hoje no Brasil, em muitos locais você consegue alugar um quarto, que vai ter um mínimo de estrutura para você sobreviver, né? É muito complexo, cara, entender que essa necessidade gigantesca que a gente tem de centralizar tudo dentro de uma única região faz com que você consiga, com o mesmo valor, viver dignamente, com o mínimo de dignidade. Eu estou falando extremamente dignamente, mas o mínimo de dignidade, se você pegar esses 1.100, 1.200 reais, por exemplo, e for morar mais afastado, mas às vezes pela necessidade você tem que morar ali próximo, e daí você abre mão completamente da dignidade, né? Que tipo de dificuldades você enfrenta morando aqui? Para começar, subir e descer é muito difícil, porque ele tem quase 70 anos, então É, não é entra naquele fácil para ponto. um idoso ficar subindo e descendo para poder sair de casa. Pelo menos eles têm um ar-condicionado. Eu vi mesmo que tem ar-condicionado. Pois é, mas acaba que a água da drenagem começa a pingar. Pois é, eu percebi. Tem uma goteira Nossa. bem em cima da minha cabeça. Você tem amizade com as outras pessoas daqui? Ele disse que depende, tem uns que são bem simpáticos, mas tem outros que é difícil de conviver. Então eles não se falam muito. Ele falou que tem só um banheiro para todo mundo que mora aqui, então às vezes fica complicado de usar. Entendi. Aquilo é remédio para diabetes. Ah, ele tem diabetes. E eu vi que ele tem uma TV aqui. É uma TV de alta resolução. Que legal, ele tem uma TV pequena no canto para se entreter. E a alimentação... Ele tem uma TV pra se entreter. Cara, é a única coisa que ele tem ali, talvez. Vira refém da televisão, sabe? Tem um filme, não lembro qual que é, um desenho que as pessoas ficam gordas, né? No futuro as pessoas elas ficam gordas e burras e ficam assistindo TV o tempo inteiro. Então, como é que você Seu faz para Wall-E. comer? Se você souber, depois comenta aqui. No almoço e na janta. Então ele pede para entregarem no quarto e come lá atrás. Se você pudesse mandar um recado pro mundo, o que você diria? Ele disse que em Hong Kong, para construir moradias, leva bastante tempo. Então, o recado que ele queria deixar para o mundo é que ele espera que o governo de Hong Kong faça mais por eles. Aí tem um detalhe, né? Se você parar pra analisar, isso é um problema global, como a gente já vem falando aqui, mas as próximas gerações vão ter uma dificuldade no Brasil absurda de construir moradia. A geração atual, né, a minha geração, ela já tem uma dificuldade, né? Eu sou de 93,
ela já tem uma dificuldade muito grande de comprar sua própria casa. Então, na maioria dos casos, talvez as pessoas estejam herdando, né? Mas ela tem uma dificuldade muito grande de comprar sua própria casa. Cara, eu comprei um carro, tinha 18 anos, trabalhei pra isso, tá? Mas eu comprei um HB20 na época, zero. Cara, eu paguei 43 mil reais, 2013. Quando eu vendi o meu HB20 em 2021, eu vendi o meu HB20 por 45 mil reais. Ou seja, a moeda se desvalorizou tanto que o valor que eu vendi, ele foi maior do que o valor que eu comprei o carro, né? E aí pra você, depois de muitos anos, e aí pra você entender, tipo, se a gente tá falando que hoje, pra comprar um carro zero, você vai gastar, um carro popular, zero, às vezes você vai gastar quase 100 mil, 70, 80, talvez 80 mil, carro zero mais barato, e uma casa. A gente tá vivendo uma geração que tem dificuldade para comprar sua casa hoje. A geração dos nossos filhos dos nossos netos, vão ter muito mais dificuldade para comprar uma casa. Então o futuro, né, vai ser ou você herda ou você vai viver de aluguel o resto da vida. E aí você vai ter mais pessoas vivendo de aluguel e você vai ter o aluguel mais caro. Com consequência, você vai ter mais pessoas indo morar na rua. Então é um problema que tem que ser resolvido pensando a longo prazo e que não é de maneira nenhuma, né? Talvez assim, a gente começou a ter um pouco de esperança sobre esse aspecto em específico quando a gente teve, né, o pós-pandemia das pessoas começando a trabalhar de casa e muitas pessoas, quando eu digo muitas pessoas da bolha que eu conheço, né, de tecnologia, tiveram a oportunidade de trabalhar remotamente, mas a gente sabe que essa não é a grande realidade de todos os brasileiros, mas essas pessoas tiveram essa oportunidade de trabalhar remotamente, tiveram a oportunidade de melhorar sua qualidade de vida absurdamente, não só por estar trabalhando de casa, né, tem essa questão de deslocamento, de tempo, de trânsito e tudo mais, isso é um ponto, só que o outro muitas pessoas passaram a ter um custo infinitamente menor de aluguel, morando em casas com uma infraestrutura infinitamente maior, né? E isso fez também com que a gente tivesse uma pequena redução naquela época dos preços dos aluguéis, que já voltaram a subir de novo com as empresas voltando a esse ponto do tipo, não, todo mundo tem que estar aqui, enfim, papo para outro vídeo. Com mais empregos e habitações públicas construídas mais rapidamente. Você é muito simpático e muito obrigado pelo seu tempo. Ele disse muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. Nós estamos entrando no próximo alojamento, tá um pouco mais claro aqui, tem ar-condicionado em cima e eu já não sinto o cheiro de cigarro. Como você tá? Tudo bem? Muito prazer. O prazer é meu. Quanto tempo você mora aqui? Faz mais ou menos uns 10 anos. Nossa, 10 anos já? É difícil viver aqui? Você não vê ninguém que vive ali há 3 meses, 4 meses, 1 ano, né? 10 anos pra cima. É muito difícil e muito quente também. Como ele precisa deixar a porta fechada, não tem nenhuma ventilação. Quando você sai pra ir pra rua, onde você costuma ir? Onde você passa o tempo? Ele não sai quase pra fora, só se for pra ir trabalhar. Ele trabalha? E se não tiver trabalho, ele volta pra casa. Você trabalha com o quê? Trabalha com metal. Ele trabalha com metal? Isso mesmo. Tipo fazendo metal? Tipo metalúrgico. Ah, tá. Entendi. E você tem família? Ele é divorciado. Divorciado, né? Isso. Posso dar uma olhada aí? O segundo caso de divórcio que a gente vê assim, né? Todo mundo tem telefone. Cara, é por isso que eu falo, pessoal, assim, estrutura familiar muda o jogo, tá? Seja você sendo criança de uma família muito humilde, que às vezes pode passar por muitas dificuldades, mas que tem um mínimo de estrutura familiar, isso talvez seja o ponto mais importante para que você consiga sair desse ciclo, né? Porque o contrário também a gente vê que acontece muito, que são famílias com estrutura financeira abundante, muitas delas multimilionárias, e o fim acaba sendo, por exemplo, filhos e netos indo para o mundo das drogas, muitos deles perdendo a vida por esse aspecto, né? Por esse aspecto específico que é
essa questão de que a estrutura familiar, ela não é sólida. Tá? Então, eu costumo dizer que, para mim, estrutura familiar é a base, é o alicerce para você conseguir caminhar com as próprias pernas. Né? E talvez seja nesse ponto que eu acho que governos e tudo mais, eles falhem muito, que é um trabalho muito baixo sobre o processo de ter uma estrutura familiar, de auxiliar nesse processo. Obviamente não é papel do governo fazer com que você tenha uma boa estrutura familiar, mas em auxiliar, em educar, principalmente as novas gerações, para que se tenha uma estrutura familiar no futuro um pouco mais robusta. Eu acho que o caminho para diminuir a quantidade de problemas sociais que a gente tem é um pouco por aí, sabe? Visão aqui parece. Mas você não tem colchão. Prefere dormir no chão? Sem colchão mesmo. Ele não usa colchão porque senão pode atrair muito percevejo de cama. Por causa dos percevejos, entendi. Mas não é muito confortável. Não dá pra forrar? Boa, galera. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Como vocês sabem, a nossa ideia não é fazer react do vídeo todo. Vou deixar o vídeo aqui do Drell no comentário fixado, tá? Então vocês conseguem ter acesso ao vídeo inteiro. Indico que vocês se inscrevam no canal dele. Ele tem conteúdos maravilhosos. Tem um outro vídeo que eu vou deixar aqui linkado para vocês, que é um vídeo também que a gente fez um react recentemente dele, que é um vídeo muito bom, que fala sobre uma cidade que vive do lixo e, por incrível que pareça, não é na Índia, né? Uma cidade que tem uma estrutura e uma microeconomia funcionando assim pujantemente só do lixo. Também é um vídeo muito impactante, mas eu recomendo que vocês assistam. Vou deixar o conteúdo e o link desse vídeo para vocês verem na íntegra no canal dele aqui. E comentem aqui se vocês estão gostando do tipo de react, do conteúdo, o que vocês estão sentindo falta. E principalmente, qual o próximo vídeo que vocês gostariam que a gente reagisse aqui no canal. Tá bom? Valeu!